Bem essa noite, geladinha? Amém? Então vamos orar para a gente dar início ao nosso culto? Senhor Jesus, muito obrigada por esse domingo, muito obrigada pela Tua bondade sobre as nossas vidas, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que nos ensina todos os dias a sermos mais parecidos contigo. E nós oramos, Senhor Jesus, pedindo para que o Senhor possa acalmar nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa estar aqui, Senhor Jesus, realmente tendo um culto racional ao Senhor, onde nós sabemos que vamos aprender mais de Ti e entregar tudo aquilo que nós precisamos entregar aos Teus pés, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Quem tiver e quiser acompanhar a leitura, a gente vai ler em 2 Coríntios 4, a partir dos 3. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas através de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém. Gente, esse texto ele não precisa de explicação, né? Que à medida que você vai lendo, ele vai te trazendo mais força e mais esperança a não olhar para as coisas de agora, mas ter esse olhar como uma esperança daquilo que há por vir. E uma das partes muito lindas daqueles que estão com seus olhos iluminados por Jesus Cristo é que eles compreendem que nós estamos aqui para servir uns aos outros. E no Dia das Mães a gente falou um pouquinho disso, né? Dessa mulher que é capaz de olhar para o seu marido e servir ele em amor e bondade. E aí a gente vê aqui que não é algo só da esposa para com o marido, né? Mas é de todo o corpo de Cristo que olha um para os outros e serve em amor. Porque nós não somos mais cegos, porque nós cremos em Jesus. E Ele vai iluminando
os nossos olhos, vai iluminando os nossos pés para saber aonde a gente está indo, o que a gente está fazendo. E como a palavra aqui diz, nós somos esses vasos frágeis, mas aquilo que está dentro da gente é muito precioso. Nós não andamos sozinhos por aí. A gente anda levando com a gente o Espírito Santo de Deus. Então, onde a gente for, a gente não vai levar só o que é carne, a gente está levando vida, a gente está levando luz. E a gente sabe que, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente viu que realmente as coisas desse tempo, as coisas materiais, são levadas. Mas a nossa esperança é deixar o Espírito Santo de Deus gerar uma vida na gente com essa esperança de que a gente vai ter um lugar para voltar. A gente tem uma casa que está sendo preparada para o Senhor. E Jesus, antes de ir, ele falou, né, que a gente não ficaria só, mas que o Espírito Santo iria nos consolar. Então, através do Espírito Santo de Deus, que vai trazendo esse consolo no nosso coração, a gente é capaz de ser esmagado, machucado, passar por muitas aflições, mas as coisas desse tempo não são capazes de destruir esse tesouro precioso na gente, que é o Espírito Santo de Deus. Então, que no nome de Jesus, essa palavra fique no nosso coração, mas que também nesse momento de culto, você possa ter isso em mente, sabe? O Espírito Santo de Deus que habita os nossos corações, está aí dentro da gente, querendo que você possa refletir em tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, e agora, nesse momento de louvor, com a canção, você pode agradecer ao Senhor e retribuir esse amor dEle para contigo, para que, no nome de Jesus, a gente possa glorificar Ele. Amém? Boa noite a todos. Quero te convidar para ficar em pé, para juntos nós cantarmos e adorarmos ao nome de Jesus. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe todo dedicar, oferta suave ao Senhor. 12 talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Maravilhosa graça é essa que nos salva, nos tira do lamaçal do pecado. E só por essa graça que a gente está aqui hoje. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela sua glória. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja. Sobre o imenso mar o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte
Emon, pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. Boa noite a todos. Meus irmãos, nesse momento, a gente quer falar rapidamente um pouquinho sobre aquilo que é conhecido por DIP. Você já ouviu falar? O Domingo da Igreja Perseguida. É um movimento de oração em favor dos cristãos perseguidos. A situação dos cristãos perseguidos, principalmente esse ano, o DIP, do Ministério Portas Abertas, eles estão falando sobre a África subsaariana, que é a região composta por todos os países localizados ao sul do deserto do Saara. E lá, no continente africano, está cada vez mais intensa a perseguição contra os nossos irmãos. O extremismo islâmico avança naquele continente com o objetivo de eliminar por completo a presença cristã naquele continente. Para termos uma ideia, cerca de 95% das mortes de cristãos aconteceram na África subsaariana. Esses dados são de outubro de 2021 a setembro de 2022. Eu quero rapidamente passar um pequeno vídeo, os irmãos podem sentar, e logo em seguida eu quero convidá-los para intercedermos, clamarmos por esses irmãos que vêm sendo perseguidos pela sua fé em Cristo. Amém? A África é um continente diverso e atraente, com pessoas e paisagens contagiantes. Um destino popular entre turistas que esconde realidades diversas e contrastantes. Estima-se que na região vivam milhões de cristãos, alguns em países de maioria muçulmana, outros em países de maioria cristã. Mas em grande parte da região abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, seguir a Jesus Cristo pode custar a vida. A presença de grupos extremistas islâmicos cresce cada dia mais e ameaça famílias e cidades inteiras. Nesse contexto, os cristãos são considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Enquanto trabalhavam na plantação, Gertrude e o marido foram surpreendidos com violência por militantes das Forças Democráticas Aliadas. Ao voltar para casa, após pregar o evangelho, o marido de Lalise foi assassinado ao passar por uma comunidade muçulmana. O Orqui foi forçada a se casar com um muçulmano, mas seu coração seguia a Jesus. Após a morte do marido, ela ficou sem proteção e a família dele jogou gasolina e incendiou seus pertences sem ela saber. As consequências foram devastadoras. A cada ataque de jihadistas à vila de Fati, o medo aumentava e sua família foi forçada a se mudar, mas a perseguição os acompanhou. Pastores na Nigéria veem suas vilas sendo invadidas, saqueadas e incendiadas, e muitas de suas ovelhas mortas e sequestradas. 95% das mortes dos seguidores de Jesus aconteceram na África subsaariana. Isso faz da África o continente mais mortal para os cristãos. Por amor a Cristo, nossos irmãos e irmãs enfrentam a morte todos os dias. Independentemente dos riscos, eles perseveram. E se você pudesse levar esperança e força para cada um deles?
No dia 26 de maio de 2024, você pode se juntar a milhares de cristãos no Brasil e na América Latina para fazer a diferença na vida dos cristãos perseguidos na África. Durante o Domingo da Igreja Perseguida, você poderá transformar a vida de cristãos africanos, fortalecendo-os por meio da intercessão, para que nem morte, nem vida sejam capazes de separá-los do amor de Deus. Participe do DIP 2024 e ajude a Igreja Africana a perseverar. Essa é a triste realidade dos nossos irmãos africanos. A verdade é que, por mais que estejamos longe dessa perseguição, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Nós queremos clamar ao nosso Deus. Se coloque de pé. Vamos orar pelo nosso Senhor e Salvador, aquele que tem nos alcançado. Intercedermos para esses irmãos, por esses irmãos, pedindo que Deus os guarde, que Deus levante mais pessoas também dispostas a proclamar o Evangelho de Cristo nesse local. Mais pessoas precisam ouvir essa mensagem transformadora que nós temos ouvido e recebido. Vamos clamar ao Senhor? É a tua igreja, Jesus, parte da tua igreja que está reunida. É claro que nós não sabemos o que é enfrentar perseguição em tamanha proporção como esses nossos irmãos enfrentam. Mas é o teu povo, é parte da tua igreja que sofre nesses países. E nós oramos pelos nossos irmãos africanos, pedindo ao Senhor que os livre do mal, pedindo ao Senhor que dê a eles também coragem e ânimo para perseverarem na fé, sabendo que nem morte nem vida nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um dia, Pai, todo sofrimento, toda perseguição não existirá mais. E lá nas bodas do Cordeiro, nós juntos celebraremos com esses irmãos, nos alegrando, pois sabemos que pertencemos a uma grande família. E quando parte do corpo sofre, todo o resto sofre. Sofremos com esses irmãos e pedimos pela tua misericórdia. Pedimos que o Senhor derrube esses extremistas. Derrube, Senhor, todo o sistema que vai contra. Mas nós sabemos também que isso é cumprimento da tua palavra. Pois é o Senhor que diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelo teu nome. Por isso, Pai, nós sabemos que, mesmo perseguidos, nós não desanimamos. A tua igreja avança na terra para o grande encontro com o Rei. E assim nós proclamamos nessa noite. E é isso que nós, além de clamarmos, nós queremos cantar com o teu povo. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos
prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Quero ouvir vocês. A perseguição, o Coliseu, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém. Às vezes, em meio às circunstâncias da vida, a gente, às vezes, não confia em Deus. Não confia que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele tem o poder sobre as nossas vidas, que Ele sabe o amanhã. E nessa noite, se você ainda não confia em Deus, você tem a oportunidade de deixar Ele conduzir a sua vida. Nós vamos cantar sobre isso agora. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar.
bondoso tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Assentos. A Bíblia ali. As crianças podem passar para o tempo delas, onde também aprenderão e ouvirão do Evangelho. Agora teremos um tempo de meditação na palavra do Senhor. E primeiramente eu quero saudar a todos os que nos visitam nessa noite, que vocês possam se sentir realmente em família, que possam se sentir acolhidos por essa nossa igreja. Amém? Meus queridos, hoje é a última mensagem na pequena série que nós estamos fazendo sobre Ame a sua igreja, verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local. E o objetivo da série foi mostrar a importância que Cristo dá para a igreja e motivá-los a amar a sua comunidade local. Quer seja Fé e Vida, quer seja a igreja que você escolheu para pertencer. E até então nós vimos 3 maneiras de como nós podemos amar mais a igreja de forma prática, que é pertencendo, congregando e servindo. E hoje nós falaremos sobre comissionar, ou seja, dar continuidade à missão que o Senhor Jesus nos deu, para assim crescer o seu reino, a sua igreja avançar. Amém? Vamos orar, pedindo direcionamento de Deus nesse tempo. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua palavra. Aqui está a sua igreja reunida, sedenta para ouvir da Tua palavra. E nessa noite eu lhe peço, ó Pai, que eu possa ser um instrumento Seu na vida dos meus irmãos. Por isso, abre os corações e entendimentos para compreendermos exatamente aquilo que o Senhor deseja comunicar a nós. É o nosso desejo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Qual é a principal tarefa da igreja? Em resposta a essa pergunta, nós temos ouvido
que a missão é a principal tarefa da igreja. Não há dúvidas da importância da missão, de que uma igreja precisa ser missionária. Nós entendemos isso. Tanto é que temos em nosso nome igreja missionária. E não apenas no nome, mas nós enviamos missionários transculturais e locais. Eu digo isso para não escandalizar com aquilo que eu direi a seguir. O breve Catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Obrigado, primo. Esse é o fim principal do homem. E o pastor John Piper, em seu livro Alegrem-se os Povos, um livro que foi inspirado em um texto de Jonathan Edwards, ele diz que a missão não é o alvo fundamental da igreja, mas o alvo principal da igreja é a adoração. Eu concordo com ele. E Piper argumenta dizendo que, primeiramente, o nosso alvo está em Deus e na sua glória. E quando esta era se encerrar, e os incontáveis de milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. Ele diz: a adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. Sabe o que isso significa? Que a nossa motivação principal ao proclamarmos o Evangelho é a glória do nosso Deus. E quando a chama da adoração arde em nosso coração, então nós anunciaremos as boas novas com mais zelo, com mais amor, com mais intensidade. Pois, diz Piper, onde a paixão por Deus for fraca, certamente o zelo por missões será fraco. Nessa noite, eu quero falar com vocês sobre as realidades da missão que o Senhor tem nos confiado. Há diversos textos bem conhecidos sobre a grande comissão, como o sermão de Jesus em Mateus 28. Poderíamos falar, quem sabe, de Atos 1 e 2, mas o texto que eu quero meditar com vocês nessa noite é o texto de Atos, capítulo 14. E antes de entrarmos no texto, eu quero apenas fazer um panorama desse livro. Segundo alguns estudiosos, a promessa de Jesus em Atos 1:8, aquela que diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Segundo alguns estudiosos, eles estão dizendo que aquilo é uma espécie de sumário de todo o livro de Atos. De acordo com Jesus, os discípulos receberiam o poder do Espírito e logo depois começariam uma vida de testemunho de Cristo. Primeiro em Jerusalém, dos capítulos 1 até o capítulo 7. Em seguida, na Judéia e Samaria, dos capítulos 8 a 12. E por fim, os discípulos alcançariam o mundo, dos capítulos 12 a 28. E se você observar, o livro de Atos termina sem conclusão, porque a história continua, a história de Deus reunindo um povo para si continua. O livro de Atos trata daquilo que Jesus fez e faz através da igreja. Ele reúne um povo para si, em todas as épocas, em todas as eras e em todos os locais. É por isso que nós cantamos que povos de todas as tribos, raças e nações virão louvar ao Senhor. E é isso que nós aguardamos ansiosamente. É por isso que costumamos dizer que a igreja está vivendo hoje o que nós podemos chamar de Atos 29. Fazemos parte dessa grande história.
E a pergunta que eu gostaria de começar, de fazer aos irmãos é: será que os homens seriam capazes de impedir o avanço do Evangelho? É claro que não. Muitos tentam. É assim nos nossos dias, e foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos. Mas apesar das dificuldades, a igreja de Cristo crescerá, alcançando os confins da terra, exatamente como Jesus prometeu. E o que temos diante de nós nesse texto de Atos 14, o autor Lucas, quem escreve, ainda descrevendo a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, agora o autor vai nos apresentar as inúmeras realidades da missão da igreja. Há diversas, mas à luz desse texto, nós veremos algumas essa noite. Eu já quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, permanecer com ela aberta em Atos 14, mas nós não faremos a leitura dela corrida. Nós iremos, na medida em que vamos expondo o texto, iremos fazendo a leitura. Após Lucas falar sobre a igreja missionária de Antioquia, você verá isso no capítulo 13 de Atos, e das experiências dos primeiros missionários que foram enviados por aquela igreja. Agora Lucas vai nos levar a outras 3 cidades evangelizadas: Icônio, Listra e Derbe. E quando nós entramos na história, fazemos essa viagem juntamente com eles, nós vemos que Lucas nos põe diante das diferentes realidades da missão da igreja. Embora a missão seja a mesma, ela nem sempre provoca as mesmas reações nas pessoas. Por mais que não gostemos, a missão que temos impõe realidades diferentes. As quais são elas? Segundo esse texto. Utilizando essas cidades que eu citei como exemplo, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, todos os cristãos vivem a realidade de Icônio. Que realidade é essa? A realidade entre êxito, sucesso na missão e divisão. É exatamente o que Paulo e Barnabé encontram ao chegarem em Icônio. E o texto nos versículos 1 e 2 diz, também estará projetado aqui à minha direita: em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto os judeus como os gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. As duas realidades, se você observou, elas já estão logo nos primeiros 2 versículos. Alguns ouviram o Evangelho e o receberam imediatamente. Outros ouviram o Evangelho e resolveram rejeitá-lo. O que será então que Paulo e Barnabé irão fazer agora? Lucas nos responde no versículo 3, que eles resolvem ficar ali por bastante tempo. Mas para quê? Lucas responde: para falar corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Como diz João Calvino, para estabelecer o seu evangelho com poder e autoridade. Ainda assim, houve divisão em Icônio. É o que sempre acontece. O Evangelho não apenas une as pessoas mais diferentes do mundo. Às vezes, o mesmo Evangelho divide as mais parecidas também. É o que vemos nos versículos a seguir. Versículos 4 e 5, onde Lucas diz:
Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus, povos que não se davam, agora estão unidos com o propósito de atacar e apedrejar os apóstolos. Uns estavam ao lado dos apóstolos e outros estavam contra eles. E por isso, quando souberam disso, Lucas, no versículo 6, nos diz que os apóstolos fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, onde ali continuaram a anunciar as boas novas do Evangelho. Eles não pararam. O pastor John Stott, comentando o texto, ele escreve o seguinte: talvez fossem mesmo refúgios temporários, se referindo às cidades, pois eram cidades mais tranquilas e atrasadas até para a época. Mas ele conclui: aqui também os missionários seguiram pregando o Evangelho, pois nada podia silenciá-los. É o que também devemos fazer, irmãos. Você não precisa se espantar com a divisão causada pelo Evangelho. Você não deve temer a oposição à pregação. O que deve temer de verdade é o aplauso de todos. É ser querido e aprovado por todos. Infelizmente, porém, isso é exatamente o que muitos pastores, igrejas e muitos cristãos mais ambicionam na vida. Se esse é o nosso caso, tenhamos cuidado, pois talvez estejamos tão parecidos com o mundo à nossa volta, ao ponto de já não causarmos nenhum desconforto no coração das pessoas que convivem conosco. E aqui, eu não estou falando sobre ser um cristão chato que ninguém aguenta, mas eu estou falando que é possível que muitos, tentando adaptar a mensagem do Evangelho para agradar as pessoas, estão tentando amenizar, diluir o Evangelho. Mas isso é um absurdo. Pois, citando outra vez John Stott, ele diz: a cruz de Cristo sempre será um escândalo para o mundo. E um dos livros que nós estamos estudando nos pequenos grupos, o autor diz: olha, nós devemos demonstrar respeito às pessoas. Nós devemos ouvi-las, nós devemos ter compaixão das pessoas. E ele diz que nós temos que remover qualquer pedra de tropeço, menos uma: a cruz. Se você negar a cruz, você nega todo o Evangelho. O que vemos muitas vezes por aí é um Evangelho diluído. Pode parecer com o Evangelho, mas não é o Evangelho anunciado por Cristo e pelos apóstolos. Portanto, se você prega o Evangelho de Cristo, se você tem compromisso com este Evangelho, então você deveria esperar algum tipo de oposição. Não deveria se espantar com a divisão que o Evangelho promove, porque vai acontecer, inevitavelmente. Mas o que fazemos? Se é que o que estamos enfrentando isso no trabalho, na faculdade, em casa, o que fazemos? Sigamos pregando a mensagem da graça de Deus. Foi por isso que os judeus se opuseram aos missionários. Foi essa mensagem que dividiu a cidade de Icônio. E é o que acontece até hoje. Nós não pregamos o evangelho do mérito, da glória. Nós não pregamos o evangelho do esforço próprio. Mas nós pregamos o evangelho da graça, do poder e da misericórdia do nosso Deus. Esse é o evangelho que nós temos. Isso é tudo que nós precisamos. Nós não falamos aos homens que temos poder.
Nós não falamos aos homens que temos qualidades de nos salvar diante de Deus, mas nós dizemos que Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós pregamos o Evangelho de Deus, a salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos insuficientes. É isso que você recebeu? É esse Evangelho que você recebeu? Ou talvez você que nos visita, é o que você deseja receber? Mas você consegue abrir mão dos seus esforços humanos? Você consegue abrir mão da sua justiça própria? Será que você é capaz de soltar o que acha que pode fazer conquistar a Deus? Você está disposto a declarar que nada tem e que nada pode fazer para merecer a salvação do Senhor? Para então receber o que Deus fez por você em Cristo Jesus? Eu espero que sim, pois não há outro evangelho, não há outro meio de se achegar a Deus, é pela graça, por meio da fé na obra de Jesus Cristo. Se essa é a mensagem que prego, se essa é a mensagem que você proclama, durma em paz e confie no poder do seu Deus, pois assim como Paulo, Deus tinha parceria. Pois assim como Deus tinha parceria com Paulo e Barnabé na pregação, e Ele continua fazendo a mesma parceria conosco. Como assim? Nossa parte é pregar o Evangelho, e a parte dele é transformar os corações. Nosso compromisso é exaltar a graça de Deus e a soberania de Deus. E a parte dele, o milagre do Espírito, é fazer nascer pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados. Você crê nessa mensagem? Então faça como os apóstolos. Siga pregando o Evangelho. E no tempo oportuno, para a glória dele, o Senhor vai chamar os seus eleitos e eles irão atendendo a voz do seu pastor. Creia no poder do Espírito Santo, é Ele que pode remover coração de pedra e transformar em um coração segundo a vontade dEle. A segunda realidade da missão é a realidade de Listra. Que realidade é essa? Adoração e protesto. Tudo começa com a cura de um paralítico. Acompanhe comigo os versículos 8 a 10. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. Versículos 8 a 10. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Se você está familiarizado com o texto, se observarmos, esse episódio já havia acontecido um semelhante a ele no livro de Atos. Nós vemos isso em Atos 3, com Pedro, onde ele cura um paralítico na porta do templo, em Jerusalém. Com isso, com essa informação que Lucas nos traz, com essa narrativa, é como se Lucas estivesse nos dizendo o seguinte: quer seja no templo dos judeus, quer seja no templo dos gentios, Deus continua poderoso para realizar milagres e principalmente para salvar pecadores. O versículo 11 diz que, ao ver o que Paulo havia feito, a multidão começou a gritar em um dialeto local, onde eles diziam: os deuses vieram até nós em forma de homens. Versículos 12 e 13. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem.
O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. O que é isso? Adoração. Mas adoração por medo. Pois havia uma lenda que perturbava aquele povo. E a lenda dizia que, no passado, os deuses haviam feito uma visita, tomando forma humana. E naquela vez eles pediram abrigo às famílias, só que ninguém atendeu. Apenas uma única família. Então os deuses abençoaram aquela única família e queimaram todas as outras casas. Logo, eles, com medo dessa lenda, os homens e mulheres de Listra, correm para adorar os apóstolos, caso sejam mesmo os deuses do passado os visitando. Medo, misticismo, superstição. Mas será que os nossos irmãos aceitaram a adoração? Não. Lucas nos informa isso no versículo 14 a 17, quando ele diz: quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, Ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Você consegue observar? O apóstolo Paulo faz aqui um pequeno sermão, uma pequena pregação. E diferentemente do que ele havia feito antes na sinagoga em Antioquia, agora Paulo não utiliza de nenhum versículo, de nenhuma passagem das Escrituras. Ele utilizou aqui aquilo que nós chamamos de revelação geral de Deus. Ele falou para aqueles homens e mulheres a partir daquilo que eles conheciam, do que eles poderiam ver com os próprios olhos. Ele aponta para quê? Para a criação, o teatro da glória de Deus, como chamou Calvino. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: sem usar um único verso da Bíblia, o pregador falou das verdades mais básicas da revelação de Deus. Apresentou um bom e poderoso Criador. E depois convidou os pecadores a abandonarem as suas idolatrias para adorarem este Deus vivo e verdadeiro. Acontece que, ao menos naquela pregação, aos olhos dos homens, não deu certo. Parece que a pregação não surtiu efeito. É o que vemos no versículo 18. Apesar destas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício, que o povo lhes oferecesse adoração. Ou seja, por mais que Paulo tenha pregado usando uma linguagem e os símbolos conhecidos daquelas pessoas, elas não entenderam a mensagem do Evangelho. Essa também é a experiência que vivemos, não é mesmo? Alguns não entendem o Evangelho, por mais que nós preguemos e falemos, elas não atendem o convite do Evangelho. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que elas não respeitam Jesus. Na verdade, quase todo mundo gosta de Jesus em nossos dias. Alguns o chamam de o maior sábio de todos os tempos. Outros dizem que ele é o homem mais importante
da história. As mesmas pessoas usam as passagens mais lindas do Senhor e muitas vezes as usam fora do seu contexto original. No entanto, as mesmas pessoas não conseguem viver sob a declaração de que Ele é o único Senhor e Salvador dos pecadores. As mesmas pessoas não conseguem ler as severas advertências de Jesus sobre o destino eterno dos homens. Não conseguem engolir as declarações de exclusividade de Jesus, que Ele faz acerca de si mesmo e da sua obra. Elas querem Jesus, ao modo delas. Não aceitam o Evangelho por inteiro. Outros, porém, enquanto pregamos a mesma mensagem, são alcançadas pela graça de Deus. Foi o que aconteceu com o paralítico do texto. O apóstolo Paulo pregou o mesmo evangelho. A multidão de Listra não entendeu, mas diz o texto que depois de ter falado, Paulo viu que no coração daquele homem havia fé. É assim quando pregamos. E daqui de cima, à medida que pregamos, as pessoas esboçam reações. E às vezes nos dão sinais imediatos de que a graça de Deus está em ação. E eu espero que a graça de Deus esteja agora trabalhando no seu coração. A realidade de Listra não é diferente da realidade dos nossos dias. Muitas pessoas que conhecemos estão presas a algum tipo de falsa adoração. Elas adoram por medo. Elas adoram o dinheiro porque não têm fé em Deus. E pensam consigo mesmo, sem o dinheiro eu não tenho segurança. Elas adoram pessoas porque também não conhecem a Deus de verdade. E pensam e dizem no seu interior, sem ela ou sem ele eu não seria realizado. As pessoas estão prostradas diante de casas, de viagens, de carros, porque não conhecem a Deus. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins ou são pecaminosas. Não, são coisas boas. Mas eu estou dizendo que para muitos, essas coisas se tornaram seus deuses. O que acontece? Elas vão até as últimas consequências a fim de obter o que querem. E acabam por sacrificar o que tem de mais importante. Acabam por sacrificar o que há de mais precioso na vida. Alguns é a família, a esposa, o esposo, os filhos, amigos, a igreja, no altar dos falsos deuses. Mas isso não acontece na adoração a Jesus. Ao se voltar dos falsos deuses para o Deus vivo e verdadeiro, como Paulo disse àquelas pessoas, os nossos semelhantes são libertos. Libertos do medo, libertos da maldição que havia sobre elas, devido à influência e o mal do pecado. Porque são apresentados a um Deus que é bom e maravilhoso, a um Deus que é vivo. Falsos deuses colocam peso sobre vocês. Mas o próprio Jesus diz que a verdade, ela liberta. E Cristo é a verdade. Nosso Deus não precisa ser manipulado. Ele tem exatamente tudo do que precisa. Ele não quer ser reverenciado por você por medo. O Senhor deseja ser adorado simplesmente porque é bom. E a bondade de Deus está revelada de forma perfeita na obra de Cristo Jesus na cruz.
Diferentemente do que muito é dito por inúmeras religiões por aí, nós podemos afirmar que não são os homens que compram a Deus através das suas barganhas e sacrifícios, mas segundo o Evangelho, é Deus que compra pecadores, é Deus quem os resgata. É por isso que estamos aqui neste culto, porque um dia fomos resgatados, porque um dia fomos comprados por um alto preço. Não estamos aqui adorando a Ele porque temos medo dEle, mas nós estamos adorando porque somos gratos a Ele. Não estamos aqui reunidos para cantar a Deus na expectativa só de receber algo. Se eu fazer, Deus tem que me abençoar. Não, não é isso. Mas nós estamos adorando porque já fomos abençoados por Cristo Jesus. Como diz Paulo, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Entenda, não é uma troca, mas é uma resposta de gratidão a Deus. Por isso, meus irmãos, o que precisamos fazer com aqueles que nos cercam e vivem uma falsa adoração? Convidá-los a abandonar os falsos deuses, a se voltarem ao Deus vivo e verdadeiro que se revela em Cristo Jesus. Mas como a gente faz isso? Como o próprio Cristo nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É a Cristo que devemos pregar, é a Cristo que devemos proclamar de domingo a domingo, pois nós sabemos que é mediante a pregação do Evangelho que nasce a fé do coração dos pecadores. O que pode nos ajudar também é a abordagem diferente que Paulo nos mostra aqui. Perceba que ele não altera a mensagem, mas ele muda o método. Ele não parte das Escrituras. As pessoas não conheciam as Escrituras. Ele parte de onde elas estão, daquilo que elas conhecem, sabem. Nem sempre a evangelização começa pela Bíblia, citando versículos bíblicos. Você pode começar por onde as pessoas já estão. Como? Quais são os falsos deuses dela? O que os move de segunda a sexta? O que as escraviza? Com o que as pessoas têm se frustrado semana após semana, ano após ano? Será que elas estão esperando demais do dinheiro? Demais do sexo? Demais da família? Demais do mundo? Do governo? Todo ser humano é idólatra na sua essência. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mostre a fraqueza dos falsos deuses e as chame através de Cristo para conhecer o Deus vivo e verdadeiro das Escrituras. É o que precisamos fazer. Pregar o Evangelho em cumprimento da missão. Agora, inevitavelmente, nós viveremos realidades diferentes. Falamos de duas até aqui. E para finalizar, nós podemos dizer que também viveremos a realidade de Derbe. Qual é a realidade de Derbe? Sofrimentos e frutos. A primeira parte dos sofrimentos, o apóstolo Paulo experimenta ainda em Listra. Lucas diz no versículo 19: Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Eu pergunto a vocês, não é estranho a gente ler isso? Depois de lermos que as pessoas estavam querendo adorar Paulo, e a gente se depara agora com essa perseguição.
A mesma coisa aconteceu com Jesus, que entrou em Jerusalém sendo adorado. E as mesmas pessoas mais tarde gritaram: crucifica-o. Paulo vive uma experiência parecida. Alguns comentaristas dizem que é possível que foi aqui que Paulo teve aquela visão de 2 Coríntios, que ele foi levado ao terceiro céu. Nós não sabemos, mas é uma possibilidade. De toda forma, o que sabemos é que um milagre aconteceu aqui. Pois os homens, após apedrejá-lo, arrastaram para fora da cidade e o deram por morto. Mas de repente, versículos 20 e 21, no entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Deus poupou o apóstolo Paulo em Listra. E o que ele fez? Eu vou tirar agora umas férias, eu não quero mais pregar esse evangelho. Não, não foi isso. O apóstolo Paulo seguiu cumprindo a missão. Diz o texto que ele seguiu fazendo discípulos em Derbe, apesar do sofrimento. Será que é o que nós faremos essa semana? Discípulos de Jesus? É o que você vai seguir fazendo? Pai, mãe, com os filhos? Apesar da semana cansativa? É o que você seguirá fazendo com os amigos? Discipulando, pastoreando, incentivando-os? É claro que há muitos desafios. E como nós estamos vendo, não é algo fácil. Mas apesar das dificuldades, fazer discípulos vale a pena. Quer um exemplo disso? Foi na cidade de Listra, onde Paulo foi perseguido, que ele conheceu Lloyd, Eunice e o jovem Timóteo. Ele foi perseguido, apanhou, quase morreu. Mas ali ele fez discípulos. E um deles seria um dos pastores mais importantes da igreja do Novo Testamento. Será que não é isso que Deus tem reservado para o seu filho? Será que não é algo assim que Deus tem planejado para aquele seu amigo difícil, que oscila muitas vezes na vida cristã? Não desista da missão. Vale a pena. Façamos discípulos de Cristo Jesus, mesmo que isso nos custe caro. Seguimos o trabalho da grande comissão. Quer estejamos na realidade de Icônio, Listra ou Derbe, tenha uma certeza: o cuidado de Deus será sempre certo em nossas vidas. Ao entendermos a nossa missão, estaremos na prática demonstrando o quanto nós amamos o nosso Salvador e a comunidade dos santos. Pois quando pessoas conhecem a Cristo e se rendem a Ele, elas são imediatamente inseridas na família de Deus. É por isso que nós amamos a igreja. E essa é uma das maneiras de mostrar na prática esse amor, anunciando a beleza e o poder do noivo da igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E ela é perfeita. Ela é infalível. Por isso nós pedimos ao Teu Espírito que aquilo que nós ouvimos nessa noite tenha um impacto profundo em nosso coração. Quer seja na missão que iremos desenvolver e desempenhar, ou então combatendo os falsos ídolos dos nossos corações.
para que possamos viver inteiramente ao Senhor, sob o seu senhorio, reconhecendo e provando que o Senhor é bom e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Só poderemos avançar na missão com a ajuda, com o auxílio do Teu Espírito. Sozinhos, jamais conseguiremos. Não deixe, Pai, com que venhamos a negociar a mensagem, mas nos dá, Pai, estratégias para falarmos da mensagem, para chegarmos nas pessoas, e que a única coisa que realmente possa ofender seja a cruz, onde eles possam reconhecer que por suas forças e méritos nada podem fazer, mas que necessitam de um Salvador, o Salvador perfeito que é Cristo. Assim clamamos. Amém. Amém, meus irmãos. Que alegria ouvirmos da palavra do Senhor. E sabemos também que para avançarmos no reino, algumas maneiras de ser feito a missão é orando, indo e também contribuindo. E é o que nós queremos fazer nessa noite. Nós queremos ofertar na vida dos nossos missionários, pastor Marcelo, Fabíola, na vida dos meninos, Timóteo e Estevão, que estão em Minas. Pastor Marcelo foi pastor aqui em nossa comunidade por 8 anos. E ano passado eles saíram para um ano sabático. E Deus os chamou a retornarem à missão. E agora no final do mês passado, eles retornaram, nós os enviamos como missionários. E nós, semanalmente, ofertamos em missões. Missionários na França, Espanha. E hoje as ofertas serão nacionais. Eles estão no país, mas estão em missão. E por isso nós queremos abençoá-los. E nós pedimos aos irmãos, a você que deseja fazer parte dessa missão, traga a sua oferta aqui na frente, mas também tem a possibilidade de fazer a oferta por meio de Pix, que está projetado um QR Code aí na sua frente. Enquanto nós cantamos, você tem essa maravilhosa oportunidade de contribuir com o avanço do Evangelho. Amém? Vamos ficar em pé? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus,
raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, meus irmãos? Podem se assentar mais um minutinho. Nós temos alguns avisos e logo em seguida já estaremos finalizando o nosso culto. Quero chamar aqui nossa irmã Roseli. Pode ficar. Vem uma turma. Bom. Verdade. Bem, pessoal, eu estou aqui hoje para, em primeiro lugar, eu fui chamada a servir e muitos irmãos me acompanharam nisso, né? Tem essas enchentes aí e a gente procurou ajudar. Fim de semana passado, no sábado, nós fizemos bolacha, cucas e pães. E, neste sábado, novamente, chamei os irmãos e muitos vieram nos ajudar, tá? Muitos ajudaram na contribuição, que isso foi muito importante também para nós ter os ingredientes. E, como o Adrian pregou semana passada, né, a gente é chamado a servir como igreja. E, hoje, a fazer a nossa missão. Então, eu acho que a gente tem feito pouco, mas esse pouco vai ajudar a muitos, tá? E, realmente, eu quero agradecer a todos que me ajudaram de uma maneira ou de outra. Agradecer ao Gilmar, que também veio sábado passado fazer o almoço, ontem o Miro, principalmente o Miro, né? Ontem era o aniversário dele, e ele estava aqui com nós, né? Servindo para a obra. Então, mas foi isso aí, né? Apareceu algumas fotos, a gente colocou no grupo da igreja também, para mostrar o que a gente fez. E muito obrigado a todos que nos ajudaram. Já que me chamou, tem que falar alguma coisa, né? Não, que nem a Rose disse, agradecer de coração cada um que doou, cada um que se empenhou, né? E também não é só essa parte aqui. Nós temos nosso trabalho também, né? Nosso trabalho, o pessoal da Jocum está aí, e nós temos ido pessoalmente também lá, fazer o nosso trabalho lá na parte crítica da coisa lá. E isso também é igreja. Também é sentir o que é os irmãos estão sentindo lá. E isso é muito, muito, muito importante para cada ser humano. Eu sempre brinco, todos nós, como cristãos ou não cristãos, deveríamos ir trabalhar um dia lá, para ver o que o ser humano sente. Ver aquelas pessoas que perderam tudo, pessoas que estão na rua, não tem mais nada, casa, familiares. Isso bate no coração da gente. Então, quero agradecer também já ao pessoal da Jocum, aí tá, o Júlio está aí, né? A Thaís, que estão liderando esse trabalho. Também faz parte, né? Além de comida, além de doações, também acho muito importante. Júlio, mais uma vez, muito obrigado também, que tu está nessa coordenação desse trabalho. E, quando for chamado, eu quero fazer um desafio para vocês aí. Se inscrevam para ir. Se inscrevam para ir. E lá ficar um dia só, ou 2 talvez, né? Para sentir, de fato, o que é uma tragédia. Isso é muito importante para nós, como seres humanos. Nós cantamos hoje aqui, né? Saímos de nós mesmos, né? Para se pôr do lado do nosso irmão, que perdeu tudo. Muitas vezes nós nos mendigamos para fazer uma boa ação, nós mendigamos para contribuir com alguma coisa, e lá que perderam tudo. Tudo mesmo. De pessoa da família, roupa, móveis, tudo. Eu tenho familiares em Eldorado do Sul, minha irmã, 2 sobrinhos, que perderam tudo. Mas tudo mesmo. Graças a bom Deus, a vida não, né? Então, a gente ainda louva por isso, que ainda Deus botou a mão, Deus colocou o seu poder que salvou as pessoas. E muitas pessoas que perderam familiares. Então, isso é muito doído, é muito sofrido, mas faz parte da nossa caminhada cristã. Se colocar do lado deles, fazer a caminhada junto
E é isso que é importante. Eu sempre digo, nós condoermos com as pessoas, pegar um pouquinho da dor deles para nós, e orarmos, ajudarmos e contribuir de todas as formas. É isso que eu quero também dizer para vocês aí. Muito, muito obrigado a cada um de vocês que já foi lá, pessoas que foram, né? O Júlio também foi, então o Ricardo, que foram lá de fato fazer o trabalho. Isso é muito, muito importante para eles e para nós como pessoa também, como cristãos. Obrigado. Já que me trouxeram aqui, a gente está nessa caminhada junto com os irmãos aí, mas eu quero dizer assim que não dá para a gente ser igreja, não dá para a gente ser e se esconder numa hora dessa. A gente tem a obrigação de nos expor, seja financeiramente, seja com a ajuda, da forma que a gente puder ajudar. Porque, como disse o pastor, né, se um sofre, o corpo inteiro sofre. E nós realmente estamos sofrendo com essas pessoas, de uma maneira ou de outra. Não adianta a gente olhar para a televisão, ver a desgraça e, mas é lá. Como se fosse uma novela. Não é novela, é uma vida real. Então, se precisar meter a mão no bolso, ou ajudar de uma forma ou de outra, não é aquilo que está sobrando. Nós vamos precisar, sim, tirar da nossa carne, gente, para ajudar essas pessoas. Nós precisamos sentir o sentimento e sentir também que a gente precisa se desfazer de algumas coisas para dar uma mão para essa gente. E isto não é agora só, vai para frente. Nós temos que estar preparados, que o mês que vem, quando você receber o seu salário, quando você tiver qualquer coisa, você lembra que nós precisamos também lembrar desse pessoal que está lá, que não é fácil, gente. A ajuda está vindo do governo, não sei o quê, mas é tudo para pagar futuramente. Não está vindo dinheiro de graça para ninguém. Então, as pessoas vão se reconstruir, mas elas vão ter que pagar isso. E nós vamos estar juntos pagando esse preço, gente. Nós estamos aqui longe, um pouquinho longe, um pouco distante, mas todos nós vamos pagar esse preço junto. Ok? Fica essa mensagem. Amém. Amém. Obrigado, gente. Rose, você fica. Você fica. Porque pequenos grupos, terça e sábado, né, às 20 horas, mas a gente tem um convite muito especial e romântico para fazer aos casais. Bom, está ali o convite já, né? Eu coloquei ali também. E a gente quer convidar todos os casais, namorados, casados ou não, também que convide os amigos, tá? Para vir aqui no dia 15, a gente quer fazer algo bem especial, tá? É R$100 o casal. Nós conseguimos contratar alguém que vem aqui, que faça todo esse trabalho para nós, tá? Então, vai ser vendido ingressos, esses ingressos vão estar comigo e com a Bianca. A gente quer vender antecipadamente, que a gente vai precisar exatamente quantos casais vai ter. E a gente conta com a presença de vocês, né? Que acho que é uma noite bem diferenciada, né? E estaremos aqui, esperando todos. Amém. Amém. Todos convidados. Esse é um tempo muito legal. R$100 o casal. Acho que ficou um pouco pequeno para a gente. Não, mas na verdade, para pagar só depois. Quando chega, paga. Brincadeira, gente. Também, ainda, está acontecendo o nosso brechó solidário. Né, nós estamos fazendo, andando juntos, né, 2 campanhas andando juntas, de arrecadação, para podermos abençoar, né, as pessoas que foram atingidas pelas enchentes, mas, ao mesmo tempo, nós também estamos recebendo para o brechó que queremos realizar aqui na igreja. Qual é o objetivo? O nosso bairro, a proximidade aqui, há pessoas bastante carentes, e nós queremos poder abençoá-los, né, com uma roupa boa, com um precinho mínimo, apenas para poder realmente abençoar a comunidade,
né, nós podermos orar também por eles, conhecê-los, uma forma também de alcançá-los. Amém? Próximo, sai um pouquinho da formatação ali, mas próximo domingo é o nosso culto de ceia. Então, quero convidar todos os irmãos para estarmos juntos, né, participando do banquete que o Senhor tem preparado para nós, e retornaremos com a nossa série de exposições em Eclesiastes. A gente parou um pouquinho esse mês, mas próxima semana nós retornaremos. Nossos avisos também, os avisos das nossas cadeiras, né, a campanha ainda. Vocês, né, os irmãos que nos visitam, essas cadeiras foram compradas recentemente, né, então nós estamos com o objetivo de tornar o ambiente de culto mais seguro, mais confortável, né, também esteticamente, porque as cadeiras que nós tínhamos eram pouco seguras, né, já aconteceu de quebrá-las, então a gente conseguiu adquirir e por isso nós pedimos, né, aos irmãos que sentirem no coração e desejarem abençoar, né, com uma, duas, quantas cadeiras quiser, ou então com parte da cadeira, qualquer oferta será muito bem-vinda. Amém, meus irmãos? Você pode falar comigo e também com a Rose. Os nossos avisos seriam esses. Gostaria de orar mais uma vez para encerrarmos o nosso culto. Obrigado, Senhor, por esse tempo que a Tua igreja teve aqui reunida, onde entoamos louvores a Ti, tivemos tempo de comunhão e ouvimos da Tua palavra. Agora, Pai, nós estamos sendo enviados como missionários neste local, nesta cidade, nesse estado, nesse país, onde quer que o Senhor nos levar, nós queremos exaltar o Teu nome e anunciar as boas novas de salvação. Te pedimos, Pai, por essa semana que se inicia, pedimos pelo Teu cuidado, nos livra do mal, nos capacita a anunciarmos o Teu amor em verdade, em beleza, em glória, com a autoridade do Espírito Santo. Também abençoa os relacionamentos, abençoa os trabalhos, abençoa os estudos, tudo aquilo que os meus irmãos forem fazer, que em tudo possam desfrutar da Tua boa e poderosa mão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Não saia sem dar um abraço no seu irmão e, se Deus permitir, nos vemos no próximo domingo. Amém?